Bem, olá pessoal, nossa primeira live aqui na NutriDuc, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Nunes, eu sou CEO da startup NutriDuc e hoje a gente trouxe aqui a Amanda, nossa convidada, para a nossa primeira live. Primeiramente, obrigado Amanda pelo seu tempo, por vindo aqui com a gente. E tá tratando de um assunto que é do aspecto geral, assim, que eu acho que é para mim, né, na nossa visão da NutriDuc, a nutrição é uma profissão realmente que é daqui para frente já, enfim, não posso dizer que é uma profissão do futuro que eu acho que é algo imprescindível hoje para qualquer pessoa, né? Que hoje nós estamos passando aí por uma virada, na verdade, digamos assim. A gente já tem acompanhado vários movimentos, várias tecnologias, no sentido de o paciente ser um paciente muito mais preventivo do que realmente tratar uma doença. A gente sabe que hoje é muito caro, né, e custa muito para você tratar, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão, né, tratar um AVC. Sabe que os tratamentos são muito caros. Né? Hoje você tem aí sistemas de plano de saúde, SUS, que tem realmente um grande problema com relação a isso, que os tratamentos são muito caros e muita gente, né, a gente tem visto, acompanhado as estatísticas, que o brasileiro hoje, mais da metade, já está acima do peso ideal. Esse é um dado muito preocupante. Né? E a gente trouxe aqui a nossa nutricionista, que é nossa cliente, parceira agora nossa, né, para explicar um pouquinho para vocês o porquê que eu devo procurar um nutricionista, quais são as motivações, quando eu devo procurar, né, e quais são realmente os reais benefícios. Porque para a gente, um nutricionista é um profissional que atua na prevenção. Né? Então, a gente entende que se você investe em prevenção, você está investindo em saúde. Né? Você está investindo naquilo que não vai depois no futuro te trazer N problemas. Né? Que a gente sabe que a alimentação hoje é base de tudo. Né? A base, todo dia nós nos alimentamos. Né? Então, vamos começar aqui com a Amanda, se vocês quiserem falar alguma coisa já inicial para a gente. Então, só para reforçar aqui o que ele falou, né, a profissão do nutricionista vem aí justamente para promover saúde. Então, é utilizado sim no tratamento, depois que a doença já apareceu, mas como prevenção ela vai ser muito mais eficaz para não acarretar esses problemas todos que a gente está vendo hoje em dia. Ótimo, então assim, vamos tratar no primeiro tópico aqui. Por exemplo, a gente dividiu aqui a nossa live em alguns assuntos gerais, por exemplo, por que eu devo procurar um nutricionista, por exemplo, para melhorar a minha disposição. Né? A gente sabe que hoje a nossa vida é muito corrida, né? Hoje a gente sabe que a gente fica numa corrida de mais de 8 horas por dia. Né? Tem gente em grandes cidades, né, como Rio, São Paulo e outras grandes capitais que a pessoa às vezes passa até noites, por exemplo, eu trabalho durante o dia, à tarde, à noite estuda, às vezes a gente passa até madrugada e já dorme mal, já acorda outro dia e às vezes a disposição da pessoa vai lá para baixo. Né? Então, como um profissional, como um nutricionista pode ajudar essa disposição dessas pessoas? Então, uma coisa bem importante da gente lembrar é que a composição dos alimentos, elas influenciam diretamente então, no nosso humor, na nossa disposição. Então, a gente tem que realmente estar bem atento se é comum estar indisposto, estar com um excesso de cansaço todos os dias. Então, primeiro que esse cansaço, né, rotineiro, assim, ele pode ser sintoma de uma deficiência de vitamina. Então, algumas vitaminas vão ter como um sintoma esse cansaço. Então, como elas têm a vitamina B, C, vitamina D, o ferro também. Então, é preciso procurar um profissional, avaliar se não tem algum tipo de deficiência que esteja causando esse cansaço todos os dias. Outra coisa é que também é preciso que a alimentação esteja sendo saudável, balanceada, completa todos os dias para estar, né, dando energia para a gente conseguir realizar todas as tarefas do nosso dia a dia de uma maneira eficaz e não estando assim sempre muito cansado. Sim, e aí é só complementando, explanando um pouquinho mais do assunto. Então, assim, por exemplo, a forma como eu estou me alimentando, às vezes pode refletir realmente na minha disposição do dia a dia. Com certeza. Então, por exemplo, se eu passo a ter uma alimentação um pouco mais balanceada, como você comentou, por exemplo, às vezes posso estar, sei lá, com alguma deficiência de alguma vitamina, ou de ferro, ou de algum outro mineral, e isso pode acarretar
em uma má disposição, né? E isso tudo é identificado com um profissional como nutricionista. Com certeza. Então, a partir do momento que você procura o profissional, você vai conseguir, né, ter uma avaliação individual, fazer os exames, ver se isso está sendo causado por uma deficiência, se sim, corrigir essa deficiência, e se não, também ver quais são as suas necessidades para fazer um plano alimentar de acordo com elas e conseguir ali suprir as suas necessidades do dia a dia mesmo. Bom, mas então, pessoal, fica aí a dica, entendeu? Então, se está se sentindo cansado, meio moroso pro dia a dia, indisposto para fazer as atividades, Tá com muita preguiça. né? Muita preguiça, então já sabem aonde vocês têm que seguir, qual o caminho que você deve seguir. Agora vamos tratar de um outro assunto, né? No caso a gente já meio que expandiu isso no início, mas sobre a questão da prevenção de doença, né? Então, hoje, como eu tinha comentado, hoje na nova medicina, né, que é se colocada agora para o século XXI, é uma medicina que tem que ser muito mais preventiva do que realmente que tratar doenças, né? Então, a gente até viu recentemente uma campanha de um plano de saúde que falava assim, é melhor você gastar, sei lá, R$200 num tênis do que R$200 em um monte de comprimido, ou às vezes você gasta 200 até mais, né? Principalmente quando você trata aí de desenvolvimento, principalmente tem crescido do diabetes tipo 2, né? Então, como eu posso procurar um profissional como nutricionista para me ajudar justamente para me não ter essas doenças como diabetes tipo 2, desenvolvimento de hipertensão, doenças cardíacas, como o profissional pode me ajudar nesse sentido? Então, assim, a gente já consegue ter uma noção de que a nossa alimentação ela está diretamente ligada com a nossa saúde, então ela vai estar regulando o nosso sistema imunológico, vai fazer com que a gente tenha uma resistência maior para adquirir doenças, ou até se você adquire uma doença, você vai ter uma recuperação mais rápida, mais ágil, porque você vai ter uma boa saúde. Para isso, a gente precisa, então, estar com a nossa alimentação super ok. Então, assim, tem que ser uma alimentação saudável todo dia. E o que é importante? Pontuar que a alimentação saudável, ela é a saudável e variada. Então, tem muita gente que fala, mas eu como super saudável, como fruta e salada todos os dias. Daí ela come alface, banana e maçã todos os dias. Então, assim, isso não basta, isso não adianta, porque os nutrientes que tem ali na banana, na maçã e no alface não tem em outras frutas e em outros vegetais. Então, é muito importante a variedade, principalmente na prevenção de doenças. Porque você conseguindo fazer uma alimentação balanceada, variada, então é aquela história do prato colorido, quanto mais colorido, melhor, e quanto mais variado for esse colorido, melhor também, para você conseguir então ter um aporte de todos os nutrientes para prevenir esse tipo de doença. Doenças como hipertensão e diabetes tipo 2, então elas estão cada vez surgindo numa proporção maior justamente por estarem relacionadas com a má alimentação de uma vida toda. Então a nutrição entra como prevenção principalmente nesse período, porque você tem que ter um cuidado todos os dias para evitar o problema lá na frente. Sim. Então é a alimentação do dia a dia que vai evitar aí uma hipertensão e um diabetes. Por isso é importante procurar um nutricionista, porque as dicas, né, assim, pontuais não resolvem, porque tudo é muito individualizado na nutrição. Então, o nutricionista vai conseguir ver o que é o ideal para você. Eu acho que até pegando um pouco desse gancho, você comentou da individualidade, né? Como a gente tem visto, por exemplo, hoje a internet é um mundo de informação. Então, ou já há um debate realmente sobre o tal do Dr. Google, né? Que você entra na internet, você encontra qualquer tipo de informação. A gente mesmo na Nutriduc já viu várias informações que são colocadas na internet sobre alimentação, só que aí o que acontece, você não tem essa individualidade, né? A gente, como você comentou, a individualidade ela é importante para você direcionar às vezes cada situação, porque nem todo organismo é igual. É igual, e nem sempre o que faz bem para você faz bem para ele, para mim. Então, às vezes as pessoas tem uma necessidade de pontuar um alimento como um milagroso. Então, até na melhoria da disposição que a gente falou. Então, fala lá, alimentos
tais fazem com que a sua disposição melhore. E, na verdade, aquele alimento pontual não vai trazer um benefício, porque ele vai trazer um benefício se toda a tua alimentação estiver balanceada, se toda a tua alimentação estiver voltada para você. Não adianta você estar com uma péssima alimentação e daí comer aquele alimento achando que aquilo vai resolver, ou que a amiga viu que resolveu para ela, porque daí a amiga foi na nutricionista. Isso tem muito, né? De você de compartilhar, por exemplo, assim, vou compartilhar o meu cardápio com outra pessoa, mas a outra pessoa não é o mesmo organismo. Não, é o mesmo organismo. Né? Não é o mesmo organismo, não é a mesma situação, né? A gente não sabe o histórico familiar, enfim, os nutricionistas fazem, né, a anamnese, faz várias perguntas, faz antropometria, então não adianta fazer. Então tem realmente a individualidade, ela tem que ser realmente levada em consideração para você adquirir esse hábito mais saudável, saber realmente direcionar a sua alimentação. E tratando um pouquinho agora sobre, ainda complementando essa parte de prevenção de doenças, né? Muito hoje também se fala sobre o peso, né? Eu tinha comentado que hoje mais de 50% da população brasileira está acima do peso ideal, né? Então, assim, qual a importância da nutrição ou do profissional nutricionista na realização dessa manutenção desse peso? A gente sabe que hoje, por exemplo, existe o tal efeito sanfona, tem muitas pessoas que vão num profissional, às vezes acaba ficando ok, mas depois voltam de novo a ganhar peso e depois então fica naquela rotina. Né? A gente sabe que tem alguns casos em que o metabolismo acaba sendo prejudicado. Né? A gente já teve casos de nutricionistas que reportaram para a gente que muitas pessoas fazem assim. Elas tentam várias coisas antes, várias sozinhas, elas vão testando. E aí, quando ela vê que não dá resultado, ela procura um profissional. Né? E aí acontece, qual realmente a importância da gente procurar um profissional para essa manutenção do peso e ainda também na questão do metabolismo. O que acontece, então, que é bem comum, a pessoa decide perder peso e ela vai fazer uma dieta sozinha e normalmente, tirando a parte da dieta maluca lá da internet, normalmente o que a pessoa basicamente faz sem um acompanhamento profissional? Ela observa a rotina alimentar dela, separa tudo que ela acha que engorda e corta. Então ela vê que ela come pão, arroz, feijão e daí ela corta e começa a comer carne e salada. Então, o que vai acontecer? Durante um período ela vai emagrecer, então ela perde peso porque ela diminuiu ali o consumo calórico dela pela metade e vai perder peso. Então, sucesso, a dieta deu certo. Qual que é o problema? No período que ela cansa, ela faz o quê? Ela volta a comer tudo o que ela comia antes, nas mesmas quantidades, nas mesmas situações, e nada mudou. E dela volta a ganhar peso. Então, esse é o efeito sanfona que você comentou. É exatamente isso que acontece. E fica esse emagrece, engorda de acordo com o período de paz dela. Então, às vezes ela consegue seguir, às vezes não. Então, por que é importante o profissional, na verdade, nessa fase de perda de peso e de manutenção de peso, é imprescindível, na verdade, pelo seguinte. Desde o início, o profissional vai ajudar o paciente a fazer, então, boas trocas. Então, tudo que ele vai começar a trocar por alimentos que vão ser ideais para ele e que auxiliem no objetivo dele. Então, ele não vai sair cortando tudo, ele vai ajustar uma coisa ou outra, então, de acordo com a rotina e tudo mais. E dessa forma, em nenhum momento ele vai precisar parar e voltar tudo como era antes. Ele vai se adaptando. Então, é o famoso reeducação alimentar, a famosa reeducação alimentar, que é o único jeito que a coisa funciona. Então, é para você ter um resultado e fazer com que esse resultado seja realmente duradouro. Ele tem que se tornar um hábito na vida da pessoa. Então, ela tem que achar gostoso o que ela está fazendo. Então, tem que ser prazeroso se alimentar, porque a gente se alimenta todos os dias, 5, 6 vezes ao dia. Então, aquilo não pode ser um sofrimento, não pode ser triste, tem que ser feliz. Então, junto com o nutricionista, eles conseguem ali acertar o que ele gosta. Então, o que encaixa na rotina dele, quais são os sabores que ele gosta. Então, dessa forma, é possível que a perda de peso seja efetiva e que dure, não seja uma coisa pontual ali só para dar um prazer momentâneo. Bem interessante. Diga aí, uma perguntinha aqui, vamos para complementar. Quem faz exercício pela manhã, logo ao acordar, ela deve tomar 2 cafés da manhã nesse período ou somente um? Então,
Isso entra justamente no que a gente fala de que a nutrição ela acaba sendo muito individualizada. Então, por exemplo, eu precisaria ter algumas informações a mais sobre a tua rotina em geral. O que você jantou no dia anterior, qual o tipo de exercício que você vai fazer pela manhã. Então, dependendo do exercício pela manhã, você vai sim precisar fazer uma refeição antes e outra após, mas dependendo não, também é muito individual. Tem pessoas que podem fazer uma atividade física em jejum, tem pessoas que não podem, tem pessoas que precisam de uma carga de carboidrato maior, outras não. Então, acaba sendo bem difícil responder assim, eu precisava de um contexto maior para te Isso, até porque o tipo também das atividades físicas são muito diferentes, né? Existem exercícios aeróbicos, existe exercícios de carga, né, para ganho muscular, às vezes só para perda de peso. Então, existe muita... Até o próprio exercício físico também é diferente. E ainda vai depender também do objetivo do exercício físico. Com certeza. Então, ainda, nosso conselho, procure um profissional de nutrição, entendeu? Que ele pode te orientar melhor, né, sobre essa questão de o que eu devo fazer, comer antes ou depois do treino, né? Eu digo até isso por experiência própria, né? Tipo, eu acho que teve uma época que eu comecei a fazer atividade física, né? E eu realmente senti a necessidade depois de procurar um profissional de nutrição, porque assim, eu vi que só fazer atividade física já não era o suficiente para mim, que eu percebi que eu estava me alimentando não de forma, a minha atividade física estava ok, digamos assim, mas a alimentação não estava ok. Né? Hoje a gente trata muito na Nutriduc dos chamados pilares do bem-estar, que quais são? Alimentação, atividade física e o descanso. Né? Então, para a gente são os 3 fatores que levam realmente a pessoa a ter um bem-estar, a ter disposição. Né? E aí, já complementando, já que a gente tocou agora no assunto de atividade física, né? Só complementando agora, por exemplo, pessoas que começam uma academia, né? Que eu começo, vamos supor assim, talvez uma academia, ou começa a praticar um esporte, a praticar uma corrida no parque, né? Principalmente porque quero iniciar realmente a ter uma melhor disposição. Deve procurar um nutricionista? Não, com certeza deve procurar um nutricionista. Então, assim como você falou dos pilares, eles devem estar sempre juntos. É muito mais eficaz quando você une a alimentação com a atividade física e o descanso. Então, se há um resultado que você está dando, você precisa de tudo isso junto para realmente chegar no teu objetivo. Então, principalmente quando você está praticando uma atividade física, é importante alinhar a alimentação, porque além de conseguir garantir a tua saúde, né, não fazer com que você tenha uma piora da tua saúde fazendo atividade física ao invés de melhora, a gente consegue então melhorar também o desempenho naquela atividade física. Então, o seu rendimento na atividade física ele consegue ser mais eficaz com uma boa alimentação. Então, é preciso que seja feita uma avaliação, como né, eu já falei aqui antes, qual é o tipo de atividade física que você vai fazer, qual é a modalidade, frequência, tempo, teu objetivo naquele exercício, porque a partir da alimentação a gente consegue então ver qual vai ser a melhor forma de evitar lesão, então fazer com que você tenha estoques de energia o suficiente para conseguir cumprir aquele treino, para quem é atleta, para cumprir a competição. Então não adianta você treinar muito, ter todo o gás no início da atividade física e passa meia hora e você está fadigado. Então tem todo um conjunto de coisas que devem estar alinhadas para que o resultado seja realmente efetivo e com certeza um acompanhamento nutricional faz toda a diferença nesses casos. Muitas pessoas que dormem mal, elas têm a tendência de ganhar peso ou perder peso ou tem uma diferença? Tem. Então, assim, o sono ele é muito importante, ele vai estar relacionado tanto com aquilo que a gente falou sobre melhora da disposição, então não só quem passa o dia todo cansado pode ter alguma deficiência, mas também quem tem um sono leve, quem tem dificuldade para dormir, também pode estar com alguma deficiência alimentar. Pode estar simplesmente fazendo uma alimentação que não está suprindo as necessidades, então ele não consegue descansar e a partir do momento que o corpo não descansa é um ciclo, então você não descansa, o teu corpo acaba estando mais cansado ainda e fica esse loopingzinho, né? E alguns alimentos podem sim ajudar nessa questão do sono. Então, a partir do momento que procura um nutricionista, é importante até sempre lembrar de falar se você não dorme bem, na verdade ela vai te perguntar,
E pontuar, então, além da alimentação saudável, vão ter algumas estratégias, alguns alimentos que vão induzir o sono para ajudar essa pessoa a controlar isso. Bem legal, mano. Acho que é um assunto que, se a gente quisesse fazer vontade, pareceria bem mais de que meia hora aqui que não vamos ficar. Né? Mas vamos tratar agora de outro tópico aqui também, sobre a questão da alimentação na própria aparência das pessoas. Né? Então, por exemplo, a gente tratou de um tópico aqui que a gente acabou apontando aqui, que é sobre pele e cabelo. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm muito problema de queda de cabelo, às vezes pele muito oleosa, muito ressecada, como a alimentação reflete nesses itens que eu acabei de citar aqui para você? Então, nessa parte estética, eu vou incluir pele, cabelo, unha, tudo junto. Quando você tá com algum tipo de sintoma, então muita queda de cabelo, unha fraca, a pele não, né, muito oleosa ou muito seca, então isso também pode ser um sintoma de alguma deficiência de algum nutriente, então tá faltando alguma coisa. Principalmente a queda de cabelo, ela pode estar relacionada ali com uma desnutrição proteica ou uma desnutrição energética mesmo, então tá faltando nutriente para que isso esteja ok. Além disso, então, assim, a base sempre vai ser a alimentação saudável, então como prevenção, é o foco da nutrição. Então, até na estética, o foco da nutrição na estética vai ser preventivo. Então, se você tem uma alimentação completa, balanceada, variada, colorida, normalmente as coisas vão estar dentro do esperado. Mas além disso, também, da mesma forma que comentei do sono, vão ter alguns alimentos estratégicos sim com foco nesses pontos. Então tem alguns nutrientes que podem ser destacados, por exemplo, tem o resveratrol, que é um nutriente muito importante na prevenção do envelhecimento cutâneo, então ele vai estar no suco de uva integral, vai estar na pele da uva, tem também o licopeno que está no tomate. Então, assim, tem alguns nutrientes pontuais que a nutricionista, né, ou o nutricionista podem colocar como uma estratégia no plano alimentar, se o objetivo daquela pessoa é a estética, que vão auxiliar para que essa pessoa consiga ter o resultado esperado dela. Nossa, bem interessante. Acho que a gente sabe que realmente, como ela colocou aqui, os alimentos são parte do nosso dia a dia, né? E a gente, você reflete aquilo que você está se alimentando, né? Então, acho que realmente a questão de estética é um pouco também disso, né? Então, acaba um pouco refletindo aquilo que como você está se alimentando também. Exatamente. Né? Então, é bem interessante realmente a explicação aqui, uma explicação muito técnica, bem legal da Amanda aqui para vocês que têm essa dúvida, né? Sobre... começou a aparecer esse sintoma, né? Como eu tô queda de cabelo, a minha aparência não está legal, né? Então, um profissional como nutricionista pode sim orientar vocês, né? A você paciente, a você usuário, a estar buscando resolver esses problemas, né? Esses problemas de que e provavelmente não vão ser só isso que resolvido, às vezes acaba identificando até outros, né? E aqui só para a gente então tratar do último tópico sobre a alimentação para crianças. Né? A gente viu algumas pesquisas agora que saíram do IBGE, relacionadas à obesidade infantil, que também houve um crescimento aqui no Brasil, né, sobre isso. A importância realmente da nutrição, da reeducação alimentar, da educação na primeira fase, né, de vida. Né? Qual a importância realmente disso? Esse é o momento mais importante da formação da criança, então ali a partir dos 6 meses normalmente vai acontecer a introdução alimentar e assim é uma responsabilidade enorme dos pais de fazer essa introdução alimentar de uma maneira adequada. Então uma criança saudável, ela tem uma probabilidade muito maior de ser um adulto saudável, então é o momento que ela vai formar o paladar dela, a rotina, o hábito alimentar, então se ela vai gostar ou não de determinados alimentos, esse é o momento que tudo isso vai ficar definido. Então é muito importante que os pais busquem orientação de um profissional para fazer isso da maneira adequada, porque qual é o problema maior? Então, se nessa primeira fase da vida a criança tem uma alimentação baseada em alimentos industrializados, que tem excesso de açúcar, excesso de sal, ela vai adaptando o paladar dela a esse tipo de alimento
que depois, para reverter isso, é uma dificuldade muito maior do que se você ensina desde o início. Porque daí a fruta lá na frente, ela não vai ter um sabor tão maravilhoso quanto um açúcar, porque o paladar daquela criança ficou adaptado àquilo. Então, às vezes os pais ficam, né, olham para a criança ali pequenininha e pensam, ai, tadinha, não vai colocar o açúcar no leite. Se ela não sabe o sabor que tem o açúcar. Então, né? Se você apresentar o alimento de uma forma natural para a criança, ela não vai estar sofrendo e, na verdade, você só vai estar fazendo bem para ela. Claro que em um momento ela vai descobrir esses alimentos e vai fazer parte da vida dela normalmente. Só que ela vai entender que aquilo é uma exceção e não a base alimentar dela. Então é muito importante ter o acompanhamento do nutricionista para ele orientar a apresentar uma variedade, então vai apresentar os grupos alimentares, né? Não vai apresentar só a batata de carboidrato, a gente tem uma variedade muito grande de alimentos, então é muito importante que a criança comece a ter esse contato e vá criando o hábito de achar tudo isso realmente bom, prazeroso, que ela vai realizar todos os dias da vida dela, então é muito importante mesmo. Bem legal, Amanda. Tem mais alguém aí? Pergunta? A parte de suplementação com alimentação. É certo substituir um alimento específico por suplementos, num treino ou pós-treino? Então, a questão da suplementação hoje em dia, ela tá um boom na mídia que muita gente acaba ficando na dúvida se é melhor trocar um pelo outro. Então, de jeito nenhum é melhor, tá? Sempre vai ser melhor o alimento natural. A suplementação, ela vai ser boa sim, ela vai ser necessária sim, em alguns casos pontuais. Então, a partir do momento que você está fazendo um acompanhamento nutricional, pratica uma atividade física, tenha uma boa alimentação, então uma alimentação equilibrada e além disso vai ter a necessidade de uma suplementação, ele só vem a agregar. Então não é preconceito nem problema nenhum com o suplemento, mas não é o ideal que ele seja substituto das refeições, porque acaba que ele nunca vai estar no mesmo patamar da riqueza do alimento mesmo. Até complementando, eu tinha ouvido uma frase assim, que, por exemplo, tem umas pessoas que falam assim, vou tomar shake para emagrecer, tomo shake para emagrecer. Só que assim, a gente fica imaginando, você vai tomar shake todos os dias pro resto da tua vida? Você não vai, né? Não aguenta. Você não aguenta. Então, você tinha comentado da questão até da própria variedade. Também tem pessoas que entendem assim, vou entrar em um plano alimentar, vou ficar no nutricionista, nossa, eu vou ter que fazer aquele plano, vou comer aquilo. Não, na verdade é o contrário. Na verdade você vai descobrir que existem outras variedades de outros alimentos que às vezes a gente nem conhece, que inclusive são muito até saborosos, né, que podem realmente fazer parte da tua rotina, né? Então a variedade também, né, também pode ser encontrada, né, entre os próprios alimentos para que você passe a parte da sua rotina diária aí. Sim, né? E uma coisa bem importante também, às vezes as pessoas têm um preconceito de eu vou na nutricionista, ela vai me passar aquela dieta com aquele monte de alimento que eu nunca vi na vida caro. Sim. Então assim, não é isso, não é verdade, a nutrição não é isso. Então a gente consegue trabalhar com os alimentos básicos, naturais, baratos. Então é possível sim seguir uma dieta com a nutricionista num preço legal, acessível, com alimentos que você encontre com facilidade, não vai ter que ir lá só no mercado tal para encontrar. Então isso é bem importante alinhar junto com a nutricionista, porque tem que ser uma coisa fácil de seguir. Não pode ser difícil, não é, a sua vida vai piorar. Não, a sua vida vai melhorar. A nutricionista vai te ajudar, a vida é muito corrida, então ela vai te dar dicas, alternativas de como fazer um alimento mais rápido, no tempo que você tem, armazenar da maneira que você consegue. Eu passo o dia todo no carro. Sim, vamos pensar nisso. Então, para tudo tem uma alternativa. Na verdade, o nosso trabalho é facilitar a alimentação saudável. Então, não é passar o ideal, é passar o que funcione para cada um. E por isso é tão importante a individualidade, porque para alguns as coisas, né, são diferentes do que para outros. Bem, Amanda, acho que já estamos aqui já quase chegando a meia hora já de live. Né? Gostaria de primeiramente te agradecer, tá, pelo seu tempo, ter vindo aqui novamente. Se você quiser divulgar onde você atende, telefone, e-mail, também a gente pode depois redes sociais, quem pode te seguir, tá? A gente está no meio digital aqui que as pessoas se comunicam, né? Já dão um like, já vão te seguir, dão um follow, então pode também compartilhar com a gente. Eu quero agradecer também o convite, então fico muito feliz com o convite de vir aqui falar, né, desse tema que é o porquê buscar um nutricionista, que é muito importante, acredito que a gente pode ajudar
muitas pessoas a conseguir tudo isso que a gente falou aqui, fazer com que tudo isso seja de uma forma fácil, agradável. Obrigada a todo mundo e eu vou passar o meu contato. Bom, podem me procurar pelo meu nome mesmo, é Amanda Ravix no Instagram. Deixo o meu telefone depois aqui, para daí vocês entrarem em contato caso queiram uma consulta, alguma coisa do tipo, ou até dúvidas, esclarecimentos, fico aberta aí também. E só lembrando só que essa live também vai estar no nosso YouTube, tá? Então você que não viu agora e que sabe que o Instagram tem um tempo que a live fica disponível, depois não fica mais disponível, mas a gente vai salvar toda essa entrevista e vai estar no nosso canal. E também, os contatos da Amanda nós vamos disponibilizar no nosso blog, que é o blog.nutriduc.com.br, que é o nosso canal que a gente vai escrever lá, também vai estar a live. E aí também a Amanda também pode colocar lá os seus contatos. E também, se vocês tiverem dúvidas ao longo da live, se vocês estiverem assistindo, podem mandar para a gente, qualquer coisa a gente manda para a Amanda, ela responde. Tá? Então, estamos aqui também à disposição de vocês. Ok? Então, certo. Muito obrigado Tchau, e tchau. tchau, pessoal.